E aí, pessoal, beleza? Então vamos começar aí a solução de alguns exercícios do capítulo 14 do Hitler, né? Agora esse capítulo referente a essa parte de energia, conservação de energia, método de energia para a solução de exercícios de dinâmica, certo? Então vamos à leitura do primeiro exercício, que é o 14.1. Apesar de ser um exercício relativamente simples, é um bom exercício para a gente explorar alguns conceitos que foram discutidos em sala. Então vamos nessa, começando lendo o exercício. Então, o bloco de 10 kg mostrado na figura, essa figura aqui, ó, está em repouso sobre um plano liso inclinado. Beleza. Se a mola está inicialmente distendida 0,5 metros, ou seja, a figura está meio ruim, tá? Mas inicialmente a mola está, na verdade, deformada 0,5 metros. Ela está comprimida 0,5 metros, tá ok? Determine o trabalho realizado por todas as forças que agem no bloco quando uma força horizontal P igual a 400 metros empurra-o S 2 metros plano acima. Ou seja, inicialmente estávamos aqui a 0,5 metros, tá ok? A mola estava distendida a 0,5 metros e o que acontece? Essa força aqui, ó, horizontal de 400 newtons, empurra o bloco 2 metros acima. E a mola vai junto aqui, porque a mola está presa no bloco, tá ok? Então, o que ele quer fazer? Ele quer calcular o trabalho total realizado por todas as forças envolvidas no sistema. Como vocês bem percebem, existe sim aqui uma força de 400 newtons que perturbou o sistema do equilíbrio e fez esse bloco se movimentar, fez esse bloco se deslocar. Porém, todas as forças envolvidas no sistema realizam trabalho. E quais são as forças envolvidas no sistema? Nós temos aqui a força normal, certo? Que, como a gente bem sabe, não vai realizar trabalho, pois ela é sempre perpendicular ao deslocamento, certo? Ao plano de deslocamento aqui, beleza? Temos a força peso para baixo, 98,1 newtons, pois a massa tem 10 kg, o bloco tem 10 kg. Temos aqui essa força P de 400 newtons sobre o eixo horizontal e temos a força elástica agindo na direção do plano. Beleza? Isso aqui é só para analisar. Obviamente, a gente não vai resolver o problema utilizando a segunda lei de Newton. A gente vai resolver o problema utilizando conceitos de trabalho e energia. Porém, é importante, nesse tipo de exercício, a gente conhecer bem quais as forças estão agindo. Certo? Então é isso. Vamos agora trabalhar e resolver calcular o que ele está pedindo, que é o trabalho realizado por todas essas forças. Bom, então vamos lá, né, pessoal? A gente sabe que a expressão para o trabalho é dado pela integral de f dr, como a gente está olhando aqui. A gente discutiu bastante essa expressão, né? E a gente discutiu principalmente quanto à validade dessa expressão, quando ela realmente é, representa o trabalho realizado por uma força, né? Vamos lembrar que esse infinitesimal dr representa o deslocamento e é o deslocamento do ponto de aplicação da força, né? A gente não pode esquecer disso aí, só para questão de discussão mesmo, ok? Então a expressãozinha para o cálculo do trabalho é igual a isso aqui. Só que nesse sistema existem várias forças atuando e todas elas realizam trabalho. Então o trabalho total realizado por todas essas forças vai ser igual a somatória de todos os trabalhos realizados por cada uma das forças. Ou seja, o trabalho total é igual ao trabalho realizado pela força P, mais o trabalho realizado pela força peso, mais o trabalho realizado pela força elástica, mais o trabalho realizado pela força normal, né? Então vamos calcular cada uma delas, depois somar tudo e ter o trabalho total. Simples assim. Tranquilo, né? Então vamos primeiro aqui, ó. Trabalho realizado pela força
P. A gente sabe que essa força P é uma força constante de 400 newtons, né? Então a gente não precisa utilizar dessa integral. A gente pode simplesmente dizer que o trabalho realizado pela força P é igual ao produto escalar entre a força P e o deslocamento, né? Em termos dos modos, vamos lembrar, né, que isso aqui é igual. Em termos dos modos, vai ficar módulo da força P vezes o módulo do deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre os dois vetores, né? Então aqui a gente tem aqui módulo da força P vezes o módulo do deslocamento, que é 2 metros, vezes o cosseno do ângulo entre os dois, que é de 30 graus. Basta você olhar lá na figurinha que vocês vão ver que o ângulo entre os dois vetores é de 30 graus. O resultado dessa continha simples aqui vai me dar 692,82 joules. Ok? Então, calculamos o trabalho realizado pela força-peso. Vamos agora calcular o trabalho realizado. Calculamos o trabalho realizado pela força P. Vamos agora calcular o trabalho realizado pela força peso. Ok? Então, mesma coisa aqui. A força peso é uma força constante, né? Então, eu posso utilizar do produto escalar entre a força peso e o deslocamento. O deslocamento é o mesmo, 2 metros. Só que vamos agora fazer em termos vetoriais. Vamos utilizar uma notação, só para diferenciar um pouco, vamos utilizar a notação vetorial aqui para fazer esse produto escalar para vocês, né, tirarem a teia da mente aí com relação a essas coisinhas aqui de geometria analítica, né? Então, olha só, quem que é a força-peso? A força-peso é igual a menos 98,1 newton na direção de J. Beleza? Beleza. Perfeito, né? Produto escalar com o vetor deslocamento. Quem que é o vetor deslocamento? O vetor deslocamento, ele é, tem uma inclinação de 30 graus com relação à horizontal, né? Então, é o vetorzinho que tem uma inclinação de 30 graus com relação à horizontal. Então, eu posso escrever o vetor deslocamento dessa forma aqui, ó. 2 metros vezes aqui, ó, abre parênteses, cosseno de 30 na direção de I, mais seno de 30 na direção de J, certo? E na hora de fazer esse produtinho escalar aqui, ó, J com I vai a zero. Só sobra o produto escalar de J com J, né? J com J dá I, dá 1, certo? Então, o que, que nos resta aqui, ó? Menos 98,1 newton vezes 2 metros vezes seno de 60. Então, vocês vão ter que tirar essas coisinhas ali da gavetinha de geometria analítica, relembrar um pouquinho, mas eu acho que eu esmiucei bem aí. É só vocês ficarem atentos e fazer umas continhas aí que vocês vão ver que é isso. O resultado final disso aqui vai me dar menos 98,1 joule. Perfeito? Perfeito. Ok. Calculado o trabalho realizado pela força-peso. Agora vamos ao trabalho realizado pela força normal. Mais uma vez, essa força normal ela vai ser uma força constante, né? Então vai ser dado pelo produto escalar da força normal com o deslocamento, que vai ser igual ao módulo da força normal, que eu não preciso nem saber qual é, não preciso me dar o trabalho de calcular ela, vezes 2 metros, que é o deslocamento, o módulo do deslocamento, vezes o cosseno do ângulo entre esses dois vetores. Quando vocês forem olhar lá na figura novamente, vocês vão ver que esse ângulo aqui é 90 graus. Cosseno de 90 é zero, então isso aqui vai me dar zero. E beleza, e pronto. Beleza? Beleza. Por último, e não menos importante, vamos agora ao trabalho realizado pela força elástica. Então vamos lá calcular o trabalho realizado pela força elástica. E aí sim, como a força elástica é uma força não constante, ela depende da posição, então eu vou ter que lançar mão da integral FdR, integral de FdR, né? Então tá aqui, o trabalho realizado pela força elástica vai ser igual a integral de um R1 até um R2 de FdR. Beleza, vamos lá. A gente sabe que a força elástica é uma força do tipo restauradora, né? Então vai aparecer esse sinalzinho de menos aqui fora, certo? A integral aqui, ó, vai ser de 0,5, que é a posição inicial que se encontra. O exercício fala que a mola ela está deformada ali 0,5 metro, né? Na posição 0,5 metro. Aí o que acontece? Ele sobe
2 metros. Então, a integral vai de 0,5 metro até 2,5 metro, certo? Integral de KR dr. É a mesma coisa que colocar x dx, só que como eu não estou no direcionamento de x, eu resolvi ser um pouco mais geral e colocar r dr. Beleza? Então tá, é só fazer essa integralzinha aqui. Bom, isso aqui vai ficar então igual. A constante elástica, o exercício dá, é 30 newtons metro, 30 newtons por metro, certo? Integralzinho de 0,5 até 2,5 de r dr. Gente, é só fazer essa integral muito simples, extremamente simples, e vocês vão chegar num resultado que é igual a menos 90 joules. Agora, calculado o trabalho realizado por todas essas forças, basta eu voltar nessa expressão aqui, somar tudo para ter o trabalho total que o exercício está pedindo, né? Então, vamos lá. Então tá, como eu falei, ó, o trabalho realizado por todas as forças, o trabalho total, é a somatória do trabalho realizado por cada uma dessas forcinhas aqui, certo? Então vamos lá, a gente acabou de calcular tudo isso, né? Então o que a gente tem aqui, ó? Que o trabalho total então vai ser igual a 692,82 joule menos 98,1 joule menos 90 joule, 98,1 joule é o trabalho realizado pela força-peso, 90 menos 90 joule é o trabalho realizado pela força elástica e 0 joule é o trabalho realizado pela força normal, que é nenhum. O resultado dessas continhas todas aqui vai me dar um 504,72 joule. É isso aí, pessoal. Como eu falei, é um exercício bastante simples, mas que trabalha bastantes conceitos. Em breve, estou colocando mais um aí para